Senhores, eu vou utilizar dos mesmos lançamentos, né? Eu vou até fazer o quê? Eu vou duplicar essa planilha. Não, eu vou só copiar. Vou copiar isso aqui. Ok? Vou copiar isto aqui e vou colar aqui embaixo. Pronto. Bom, ao invés, né? Deixa eu apagar isso aqui tudo que foi feito. Papá. Sem cores. Nada mesclado. É isso aí. Bom, agora, o que é que nós temos? Nós temos aqui a mesma situação, os mesmos movimentos, o mesmo exercício. O que é que nós vamos mudar? Nós vamos mudar o critério. Ao invés de utilizarmos o PEPS ou o EPS, agora nós iremos utilizar um novo critério. Nós chamamos ele de média ponderada e eu vou chamar ela de móvel. Valei-me, professor, que nome bonito! Média ponderada. É literalmente uma média. Como o próprio nome já está dizendo, nós iremos realizar médias na hora de custear esse produto, ou seja, de atribuir, na hora de atribuir valores ao nosso preço unitário, ou seja, ao nosso custo unitário. E aqui cabe uma diferenciação. Nos dois primeiros métodos, percebam que a ideia deles, né, a situação deles é a cada saída. Ou seja, sempre que a gente vai dar uma saída, né, que a gente vende um produto, você mexe no seu estoque e é ele que faz movimentar o preço, né? Digamos assim, o custo unitário vai mudando à medida que você vende. Quando a gente fala em média, esse custo unitário, o sistema, ele é ao contrário. Ele vai se modificando a partir das compras. Eita, professor, que eu não entendi nada. Vai entender. Esse aqui é mais fácil ainda. Vamos lá. Dia 1º. O que é que nós temos? Nós temos um saldo inicial. Então, já está aqui o nosso saldo. Bonitinho, bonitinho. Vamos colocar 100 unidades, que totalizou 10 mil. Né? Ou seja, cada uma, né, 10 mil dividido por 100, cada uma com um custo unitário de R$100. Então, está aqui, primeiro dia, primeiro saldo inicial, tudo mais. As movimentações, elas surgem a partir do dia 2. E como a gente informou anteriormente, o que é que nós temos? Nós temos uma modificação no sistema de avaliação, que saímos do PEPS/EPS para a média ponderada. E como eu avisei os senhores, a modificação se dá em cada compra. Então, vamos lá. Como é que funciona? Eu comprei 100 unidades, totalizando 20 mil. Ou seja, o custo unitário é 20 mil dividido por 100. Então, o custo unitário é de R$200. Uai, professor, qual é a diferença? Está tudo igual. A diferença, pessoal, é que, diferentemente do que a gente faz com o PEPS e o EPS, que a gente vai mantendo a ordem cronológica da entrada, na média ponderada, nós vamos ter um estoque único com um custo único. O que a gente vai fazer é exatamente uma média. Ou seja, nós tínhamos aqui, antes dessa compra, no dia 1º, nós tínhamos 100 unidades, cada uma a R$100, que totalizava 10 mil. Mas, agora, nós, no dia 2, compramos mais 100 unidades, cada uma a R$200, totalizando 20 mil. Ou seja, se eu perguntar para vocês em termos de quantidade, pessoal, quantas unidades eu tenho agora? 300. Unidade? 200. Nome de Deus, 200 valeu, unidades. onde é que tu achou isso? Nós 30 temos mil agora, reais pessoal, total, R$150 cada. nós temos 200 unidades. Ótimo. Ok, professor, essa parte eu entendi. Então tá aqui, ó, quantidade. O que a gente faz? A gente coloca o total de quantidade, né, de unidades que a gente tem. Ou seja,
100 mais 100, nós temos 200 unidades. Beleza. E o custo unitário, professor? Bom, para eu adquirir essas primeiras 100, eu gastei 10 mil, como está aqui. E para eu adquirir essas outras 100, eu gastei 20 mil. Ou seja, quanto foi que eu gastei para conseguir essas 200 unidades, pessoal? 30 mil. Ou seja, eu gastei para conseguir essas 200 unidades 10 mil, né, anteriormente, e gastei agora 20 mil. Então, 20 mil mais 10 mil igual a 30 mil. Então, o total do meu estoque, né, o total gasto aqui, ó, é de 30 mil. Bonitinho, bonitinho assim. Simples, simples, simples. Molezinha, molezinha. Percebam que agora eu tenho 200 unidades e essas 200 unidades, elas me custaram ao todo 30 mil. Então, a média, que é exatamente o quê? É exatamente nós virmos aqui, pegar o quê? Vamos pegar 30 mil, que é o que eu gastei, o total de quanto eu gastei para conseguir essas unidades, e dividir pela quantidade de unidades que eu tenho. Ou seja, o meu estoque final, no dia 2, constitui-se de 200 unidades, 100 do dia 1º, mais 100 do dia 2, que totalizaram 30 mil e que tem um valor médio de 150. Porque 30 mil dividido por 200 unidades vai dar exatamente o nosso preço unitário de 150. Rapaz, isso aqui é fácil demais. Mole, 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 mole. Belezinha? Molezinha? Então, percebam que sempre que houver uma entrada, nós iremos ter que calcular exatamente a média. A gente não vai ter mais aquele histórico, né, de entrada. A gente vai ter um valor único e que vai nos apresentar exatamente a média utilizada, né, exatamente a média utilizada para chegar no valor total gasto. Então, lançamento, final do dia 2, nós temos um estoque no valor de 200 unidades, cada uma a R$150, né? Totalizando 30 mil. Esse é o nosso saldo final do estoque no dia 2. Aí... Não perder dinheiro aí não, né, professor? Ah, mola, rapaz, isso aqui é mamão com açúcar. Dia 3, nós temos o quê? Nós temos uma venda. Nenhuma entrada. Então, nós vendemos o quê? 50 unidades. Pessoal, eu vou dar baixa com qual valor? 150. Não tem nem o que questionar. A gente só tem um valor no estoque, porque a gente está utilizando uma média. Então, a média, sempre que entrar uma nova compra, ela vai ser diluída entre as demais. Então, nós fazemos o quê? Baixamos exatamente com o valor da média. Ou seja, nós temos agora 50 vezes 150, total de 7.500. Então, qual é o nosso estoque final? 150. 150 unidades. Cada uma quanto? 150. 150, que vai totalizar exatamente o quê? Não sei. 22.500. Simples, 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 mole, 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 mole. Esse negócio aqui é maravilhoso. Tranquilo. Isso aqui tá todo mundo achando, rapaz, professor, por que a disciplina é toda assim? Porque senão não tinha nem graça, é fácil demais. Avançando. No dia 4, nós temos aqui o quê? Nós temos agora uma outra compra. Lembrando, na compra é que vai ocorrer a modificação dos custos unitários. Então, nós temos uma compra de 100 unidades, que totaliza o quê? 22 mil. Ou seja, 22 mil dividido por 100 é igual a 220, que é o nosso custo unitário. Só que nós temos o que lá no nosso estoque? 150. 150 com 100 vai dar? 350. Então, nós temos agora 250 unidades.
E no nosso estoque nós tínhamos 22.500. E gastamos agora mais 22 mil. Então, 22.500 mais 22 mil totalizou 44.500. Ou seja, a média vai ser o quê? Vai ser 44.500 dividido por 250. R$ 178 é o custo unitário, em média, para esta nossa situação. Pronto. Saldo final do nosso estoque do dia 4, 250 unidades, com um valor médio de 178. Agora nós vamos para o dia 5. É o quê? É outra compra na quantidade de 100 unidades, totalizando 23 mil, ou seja, eu tive um custo unitário de 230, mas eu já tinha 250 unidades, que totalizava 44.500. Então, 250 unidades mais 100 unidades, temos 350. Eu tinha já no meu estoque, eu tinha 44.500. Só que agora, eu acabei de comprar mais 23 mil. Então, 44.500 mais 23 mil, temos um estoque ao total de 67.500. Ou seja, 67.500 dividido pela quantidade total de 350, eu tenho um estoque com um custo médio de R$ 192,86. Simples, simples, simples assim, chegamos agora no nosso estoque final com a nossa média, uma média de R$ 192,86. E agora, no dia 6, nós vamos efetuar uma venda de 150 unidades. Então, eu estou aqui com 150 unidades e pergunto, qual é o valor que eu vou utilizar para dar baixa no estoque? 192,86. Ou seja, o custo unitário de 192,86, que vai me dar um total de 28.929. Ou seja, qual é o meu estoque final? Cinco minutos aí para calcular. 200 unidades. 200 unidades, cada uma a 192,86, que vai dar o quê? 5 minutos para cálculo. Que vai dar R$ 38.572. Esse aqui é o meu estoque final. Está aqui o nosso lançamento efetuado pela média ponderada. Pessoal, pergunto, qual é a quantidade de itens vendidos aqui? 200. Então, se eu somar 50, né? 50 com 150 significa que eu vendi 200 unidades. Qual foi o custo da mercadoria vendida? 7.500 mais 28.929. Ou seja, 36.429. Esse aqui é o custo da mercadoria vendida. Essa aqui é a... Opa! Aqui é a quantidade vendida. Aqui. Vamos. Que é isso, homem? Pelo amor de Deus. Saúde. Desse jeito não arranja namorada. E qual é o nosso estoque final? O estoque final já está aqui, está entregue, né? Não tem para onde correr. O estoque final é exatamente 38.572. Ele já vem entregue porque ele é na média. Então, se nós formos realizar agora a nossa DRE, nós vamos ter exatamente o quê? Receitas é igual a 200 unidades vendidas
vezes os nossos R$300, que é o preço de venda. Logo, a nossa receita será de 60 mil. O custo da mercadoria vendida, que nós acabamos de calcular aqui, é 7.500 mais 28.929. Ou seja, o custo da mercadoria vendida é de 36.429. Logo, o nosso lucro bruto é 60 mil menos 36. Logo, o nosso lucro bruto é de 23.571. Mas nós ainda temos as despesas. Uma despesa de 10 mil. Então, 23.571 menos 10 mil, nós vamos ter exatamente um lucro de 13.571. Percebam o que, pessoal? Percebam que nós temos novamente um lucro diferente dos anteriores. Por quê? Porque nós estamos com outro método. Então, se retrocedermos, o lucro pelo PEPS está aqui, 20 mil. O lucro pelo EPS, 6 mil. O lucro pela média ponderada está aqui de 13 mil. Então, percebam que nós temos um lucro lá em cima, mais alto. Temos um lucro lá embaixo, né, menor. E temos um aqui que está no meio termo, está praticamente no meio do caminho, né? Isso aqui, pessoal, que nós acabamos de realizar, é o que nós chamamos de avaliação de estoques pela média ponderada móvel. Belezinha? Molezinha? É facinho, não é não? Não é fácil não, minha gente? Rapaz, isso aqui é fácil demais. Nossa Senhora. E aí, né, para a gente finalizar e arrematar essa pauta, vamos entrar agora na média ponderada fixa. Ok? Facinho, né não, Rebeca? Diga aí, valeu-me, minha gente. Sei que, professor, isso é fácil demais. Coloque a prova só esse... Valeu, professor. Que é isso, professor? Deixa eu copiar para a gente repetir aqui embaixo agora. Bom, nós estávamos na média ponderada móvel. Agora nós iremos adentrar na fixa. Ok? Lembrando, apagando isso aqui. Deixa eu apagar, tirar esse negócio colorido da minha frente. Assim. Pronto. Finalzinho para a gente agora arrematar esse assunto fácil, delicioso, gostoso de se aprender, né, de se trabalhar, que todo mundo aprende fácil. Então, o que nós vamos diferenciar da média ponderada fixa para a nossa média ponderada móvel? O que muda, professor? Percebam que o que nós fizemos aqui no dia... Deixa eu botar aqui um marca-texto, né? Percebam que no dia 3, nós... Não gostei dessa cor, não. Deixa eu botar uma cor aqui mais condizente aqui com a situação. Percebam que no dia... Ixi, qual foi pior? No dia 3, nós demos uma baixa de 50 unidades, cada uma a R$150, totalizando 7.500. E no dia 6, nós demos uma baixa de 150 unidades, cada uma a R$192,86, totalizando 28.929. O que eu estou chamando a atenção? Pessoal, o que vai diferenciar a média ponderada móvel da média ponderada fixa é exatamente que nós não vamos ter as saídas conforme cronologicamente ela vai acontecendo. Ou seja, a baixa no estoque ela não se dá a cada saída. Mas sim, professor, o que o senhor está me dizendo? O que eu estou lhe dizendo é que você não vai dar saída no dia 3 e aqui
você iria fazer o quê? Neste caso aqui, como o dia 6 é o nosso último dia de movimento, você iria dar a saída total no último dia. Como assim, professor? Como assim? Se você considerar, né, pensar aqui, refletir, nós vendemos quantas unidades? Quantas 200. unidades? Nós 200. vendemos 200 unidades. Só que essas unidades, essas 200 unidades, nós demos baixa nela em dias diferentes. No nosso exemplo aqui, são apenas 2 dias, né? Nós temos aqui uma no dia 3 e uma outra baixa aqui no dia 6. Mas imaginemos que o mês tivesse continuado, então você ia ter várias outras vendas, né? Você ia ter venda aí, sei lá, no dia 8, no dia 9, no dia 15, dia 20. Você ia ter mais vendas, né, durante o mês. O que que acontece na média ponderada fixa? Ao invés de você ir realizando essa baixa a cada vez que você tiver uma venda, e com isso, claro, cada baixa vai acompanhando um custo diferente, porque a média vai mudando, você dá uma baixa total no final do período. Ou seja, neste nosso exemplo, nós não iríamos dar baixa aqui no dia 3. Nós iremos apenas registrar o quê? As compras, cada uma, que vão alterando as médias. E quando chegar no último dia, aí a gente dá uma baixa da quantidade total. Então, neste caso aqui, o que a gente vai fazer é... Como é que eu ia saber o valor da mercadoria? Oi? Como é que eu ia saber o valor da mercadoria? Nós vamos chegar lá nesse momento agora. No Por quê? caso, professor, só ia dar a entrada das mercadorias e não a saída. Exatamente. Você não dá a saída das mercadorias, você dá somente o quê? A entrada. E no final do período, você vai lá e baixa. Neste nosso exemplo aqui, que é o que a gente vai fazer, nós vamos chegar no dia 6 e vamos baixar 200 unidades. E qual é o valor que a gente vai utilizar? O valor da média geral do período. A gente vai calculando, atualizando essas médias, e na hora de dar baixa, a gente dá baixa de tudo uma vez só, com uma média total. Valeu-me, professor, que agora o senhor bagunçou minha cabeça. Eu não sei mais nem o que o senhor está falando. Vamos botar no exemplo, que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Dia 1º. Opa, estou no lugar errado. Dia 1º. Nós temos o quê? Nós temos o saldo inicial de 100 unidades, cada uma, totalizando E 10 professor, dias. mas E, isso contabilmente pode, porque tipo tem o livro diário, né? E o livro diário, ele tem que ser cronológico. Pode, tipo, Segura, uma mulher. pessoa fazer... Ah, tá. Se- Desculpa. Segura, mulher. Não estraga, né, rapaz? Desculpa. Desculpa. É porque surgiu, mas tá bom, vou esperar. Vamos lá. Quando a gente pega aqui, para a gente ver o custo unitário, vamos pegar 10 mil, né, que é o total, e dividir pela quantidade. Ou seja, um custo unitário aqui de R$100. Ainda, né, esse aqui é o nosso saldo inicial, lançado, registrado, bonitinho. Esse aqui é o valor do nosso estoque. Agora nós vamos para o lançamento do dia 2. Nós tivemos o quê? Compra de 100 unidades, que totalizaram 20 mil. Logo, 20 mil dividido por 100 me dá um custo unitário de R$200. Ou seja, eu tinha 100 unidades, mas comprei mais 100. Então, 100 mais 100, cheguei em 200 unidades. Eu tinha gasto para comprar essas 10 primeiras unidades, eu tinha gasto 10 mil. E agora eu gastei mais 20 mil. Então, 10 mil mais 20 mil igual a 30 mil. Então, para eu ter minhas 200 unidades, eu gastei ao todo 30 mil. Logo, 30 mil dividido por 200 me dá um custo unitário de 150. Belezinha? Avançando. Dia 3, o que que nós fizemos? Nós tivemos uma venda. Uma venda de quê? De 50 unidades. Como nós estamos agora, né, atuando pela média ponderada fixa, nós não vamos dar baixa nesse exato momento. Deixa aí. Por que, professor? Porque pela média ponderada fixa a gente dá baixa no final do período. Belezinha? Avançando. No dia 4, Professor, nós pinta temos... 2 de janeiro de verde aí. Ei, rapaz, é verdade, ó. Não acredito que eu deixei esse negócio Logo passar. o senhor que tem toque.
Pois Desculpa, é, professor. absurdo, né, moço, um negócio desse. Pera aí, pintar esse aqui de amarelo também. Valei-me, professor, até o senhor. Vamos lá, dia 4. Comprei agora mais 100 unidades, totalizando 22 mil. Ou seja, um custo unitário de 22 mil dividido por 100 de 220. Agora nós vamos calcular a média para saber o nosso saldo. Nós tínhamos o que, pessoal? Nós tínhamos 200 unidades, né? 200 unidades e comprei mais 100. A professor, mas o senhor não vendeu 50? Não dei baixa. Não dei baixa no meu estoque. Se eu não dei baixa, no meu estoque continua constando as 200 unidades. Então, 200 unidades, que é o que eu tinha lá no dia 2, mais as 100 unidades que eu acabei de comprar, então eu tenho 300 unidades. Eu tinha gasto, né? Tinha gasto, em média não, tinha gasto 30 mil para chegar nas 200 unidades. Mas eu gastei agora mais 22 mil. Então, 30 mil mais 22 mil igual a 52 mil. Logo, qual é o meu preço unitário? É 52 mil dividido por 300. Então, o meu preço unitário é de R$ 173,33. Belezinha? Então, esse aqui é o nosso estoque final no dia 4. Vamos aqui pintá-lo. Eita, não é essa cor não. Isso aqui. Agora nós vamos para o dia 5. Novamente, uma compra. 100 unidades. Cada uma o quê? Né? Totalizando 23 mil. Ou seja, 23 mil dividido por 100 significa que tinha um custo unitário de 230. Vamos calcular a nossa média. Eu tinha 300 unidades e gastei 52 mil para chegar nessas 300 unidades. Mas agora eu comprei o quê? Agora eu comprei mais 100 unidades. Então, 300 mais 100 igual a 400 unidades. Eu tinha gasto 52 mil. Mas agora gastei mais 23. Ou seja, eu gastei ao todo 52 mil mais 23. Então, eu gastei ao todo 75 mil. Isso quer dizer o quê? Que a média, eu gastei o quê? 75 mil dividido por 400, igual a 187,50. Ou seja, o nosso estoque final, no nosso dia 5, será exatamente de 400 unidades, cada uma a R$ 187,50, totalizando 75 mil. Ok? E aí, nós temos agora, no dia 6, novamente, uma venda. Então, você vem aqui, dia 6, eu tenho o quê? Uma venda de 150 unidades. Aqui vem a situação. Pessoal, depois do dia 6, nós temos mais algum movimento? Note. Então, se nós não temos mais nenhum movimento, vamos considerar que isso aqui é o final do período no qual a gente está trabalhando. Mas aqui a ideia, né, é que continuasse o mês e no final do mês, você somente nesse momento, você realizasse. Então, nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos fazer a baixa agora do nosso estoque. Então, nós vamos somar a quantidade que foi efetivamente vendida. Então, vamos somar. Né? Nós temos aqui uma quantidade de 50 mais 150, então nós temos 200 unidades vendidas. O nosso estoque, ele tem agora aqui um valor médio de 187,50. Então, nós vamos utilizar o valor médio do período, 187,50. Ou seja,
nós vamos vender as nossas 200 unidades pelo valor médio final do período. Isso quer dizer o quê? Que o nosso resultado, o nosso CMV já está aqui, o custo da mercadoria vendida total, 37.500. Aqui, claro, é a quantidade vendida. E qual é o nosso estoque final, então? Será de 200 unidades, cada uma a R$ 187,50, já que nós vendemos metade, que vai totalizar exatamente 37.500. Isso aqui é o nosso estoque final, né, que ficaria apresentado em nosso balanço. E também, esta aqui é a situação, né, de quantidade vendida, de custo da mercadoria vendida. Então, elaborando a nossa DRE, nós teríamos que a receita seria exatamente 200 unidades vezes R$300, que é o nosso preço de venda. Ou seja, 200 vezes 300 igual a 60 mil. O nosso CMV, que está na nossa cara aqui, né, é de 37.500. Ou seja, temos um lucro bruto de 22.500. E ainda nós temos aqui despesas. Despesa no valor de quanto? Despesa no valor de 10 mil. Ou seja, o nosso resultado será exatamente de 12.500, que corresponde a um lucro. Opa, bruto não, isso aqui é o lucro. O lucro. Lembrando que esse aqui é o nosso estoque final. Eu percebi uma coisa nesse aqui, ó. Diga. Ele ele é menos trabalhoso. Eu não preciso estar repetindo tudo de novo. Ele é bem menos trabalhoso, né, na verdade. Por quê? Eu só imagino uma questão de É prova. porque os professores têm o dom de passar o mais difícil primeiro. Eu acho que deve ser o mais fácil é o mais errado. Isso aí eu quero ver na prova, fazer uma questão dessa venda aí pra gente responder uma questão só até 10 horas da noite. Rapaz, é mole. A gente começou aqui 7 horas, agora que são 8h30, então tá tranquilo. E uma questão só, moço. Mas isso aqui são 4, ó. É PEPS, WEPS, média ponderada e média ponderada fixa. Ah, tá, porque, pelo amor de Deus, imaginando uma questão dessa aí. Rapaz, nem chegou na prova, tu já tá chorando, rapaz, meu Com Deus. certeza, quem chora não mama, meu filho. A experiência da P1 foi muito boa. Um assunto, na hora você coloca 10 questões pra gente fazer até 10 horas. Tem que chorar mesmo. Vai botar isso aí num lápis pra poder enviar foto pra... Meu Deus, eu fico imaginando colocar isso aí na ponta de um lápis. É Pra pouco fazer- tempo. E enviar, Eu vou meu deixar- Deus. Eu vou deixar a prova de vocês agora até meia-noite. Nós vamos fazer um corujão aí. Bora, Arrote, desse jeito mesmo. Mole. Fora que a Pessoal, questão que ele passa é facinho, a da prova que ele complica tudo. Pois é. Não, pelo amor de Deus, eu tenho medo dessa prova. Ele explica as fáceis e deixa as complicadas como atividade e prova. Meu Deixa- Deus, misericórdia. deixem de choro, que vocês estão fazendo prova online. Vamos lá, senhores. Se nós retrocedermos agora, né, método PEPS, nós temos aqui um lucro de 20 mil, um estoque final de 45, o maior lucro. No WEPS, nós temos disparado o menor lucro, de 6 mil, e um estoque final de 31. E também, no caso, o menor estoque. No método da média ponderada móvel, o nosso lucro é de 13 mil. E o nosso estoque de 38. Né? Tá ali no meio, mediano. Quando a gente vai para a média ponderada fixa, baixando, nós chegamos no lucro de 12 mil. Menor do que o lucro da móvel. Né?
e um estoque final de 37.500, que também é menor do que o da móvel. Eu pergunto, senhores, né, vocês são os administradores, contadores, economistas, se você esquece de qualquer outro tipo de restrição, é só mediante aqui os números que nós estamos apresentando. Qual era o critério que vocês iriam utilizar para a empresa de vocês, ou, né, ou do qual vocês estejam trabalhando, e por quê? Eu queria utilizar o último porque dá menos trabalho. Eu não tenho que estar repetindo os números o tempo inteiro. Não vai ser demitido, não, pensando assim, ou quebrar uma empresa? Ele tá pensando como funcionário, professor. Eu tô sentindo isso. Como A ideia dono. aqui, é se você é o dono da empresa, né? Ou seja, o que você não está preocupado com o serviço, você está preocupado em gerar o melhor, digamos assim, você está escolhendo o melhor resultado para a empresa, que é sua ou que você administra. Qual dos critérios você adotaria e por quê? Esquece esse negócio de menos trabalho, moço. Pelo amor de Deus, tu vai ser demitido falando um negócio desse. Eu acho que a forma mais detalhada seria bem mais precisa, porque Eu tem acho que uma o riqueza primeiro é bem maior. mais interessante. Qual? É nada, Eu quero- deixa ele ficar pensando assim, é bom que ele perde o emprego e sobra mais para nós. Eu quero Não, que mas eu vocês... quero, assim, o Eu primeiro... quero que seja especificado, porque assim, só disse assim, um método é mais detalhado, mas qual é o método? Tem que dizer o método. Ó, Saudoso. eu acho que o primeiro, eu vou falar no achismo. Eu acho que o primeiro é porque é o seguinte, você tem como, por exemplo, acompanhar a produção por produção. É Por exemplo, bonitão, eu para produzo- de dizer o primeiro. Eu quero que vocês dêem nome aos bois. Ó, o método PEPS ou o método EPS, e vão PEPS. falando assim. Vai lá. Exatamente, o PEPS. Ah, Eu acredito que o PEPS, por exemplo, eu faço uma produção durante uma semana. Na próxima semana eu vendo, por exemplo, eu consigo ter um controle muito mais eficiente, porque às vezes, não é que os outros não tenham, né? Mas é porque às vezes os outros podem deixar que a gente fique um pouco meio que perdido dentro da produção. Eu também concordo com o GCL. O PEPS é melhor porque ajuda até na tomada de decisões da empresa referente ao estoque. certo. Quem mais? Mais alguém? Vocês escolheriam essa? Todo mundo tá indo de PEPS? Todo mundo quer beber uma PEPS? É isso mesmo? Se eu te dizer que é tu que tem que saber fazer, só para constar, viu? É que você vai ser contratado para isso. Você vai me contratar? Depende, vai saber fazer? Não, o contrato GCL não, que ele vai no mais fácil. Senhores, vamos lá. Primeiro, desconsiderando qualquer legislação, se né, eu fui contratado, disseram aí, vou contratar o professor, beleza, né? Não temos legislação, não temos nada aí, tal, não sei o quê. O que é que eu iria fazer? Pessoal, e aí, claro, tratando-se, no caso de empresas do lucro real, que é a contabilidade, digamos assim, que é normatizada, né? Que a legislação toda é focada em grandes empresas, né? A lei das sociedades anônimas, inclusive, é o nome da lei, né? Sociedade anônima. Apesar de a maior número de empresas ser pequenas, micro e pequenas empresas, a legislação ela é toda focada em grandes empresas. E aí a gente aplica de forma subsidiária, né? Se você consegue fiscalizar uma grande, a pequena vai ser mamão com açúcar. Bom, mas se fôssemos para optar, eu iria dizer o EPS. Ai, professor, por que o senhor quer o método Não EPS? faz sentido, não faz sentido, porque o EPS é o último que entra, é o primeiro que sai. E o Exato. PEPS é o primeiro que entra, o primeiro que sai, é mais ou menos prevenção de perda. Se eu tenho um estoque grande e eu quero fazer o mínimo possível de perda, eu vou optar pelo PEPS, porque o primeiro a chegar sempre tem a data de validade menor do que os últimos que estão chegando. Então, eu, como dona de um estoque muito grande, eu sempre vou querer que a mercadoria que chegue primeiro é a primeira que sai, porque assim a validade vai fazer com que eu perca muita mercadoria se eu for usar o EPS. Aline, mas eu acho que vai depender de que tipo de mercadoria que você mexe. Eu isso acho, também, né? também. Com certeza, com certeza. Tô gostando.
Então, Deixa o professor se explicar por que ele escolheu o EPS. Então, né, vocês estão analisando, né, no caso apontado, pela perecibilidade do produto, né? Mas não são todos os produtos que são perecíveis, né? Por exemplo, se eu trabalho numa papelaria, aquele meu estoque ali pode ficar lá a perder de vista. Claro que cada situação é uma situação, né? O que é que eu estou querendo pontuar, senhores? Eu estou utilizando uma visão tributária. E aí, como assim, professor? Esse lucro que está aqui aparecendo para nós, percebam que ele é 6 mil. Ele é o menor de todos disparado. Se nós formos considerar o maior lucro, qual é o maior lucro? O maior lucro aqui vai ser exatamente de quem? O do PEPS, né? 20 mil, correto? Exato. Que é o apontado por vocês. Professor, mas não é bom a gente ter lucro e tal. Vamos lá. O que acontece? Quando eu coloco aqui um lucro de 6 mil pelo método EPS, pessoal, isso aqui, quando a gente se fala em tributação, né, e que a gente está falando aqui no caso no lucro real, o que acontece? Quando a gente coloca aqui pelo lucro real, significa que a nossa tributação de 15% do imposto de renda vai ser em cima de 6 mil. E que a nossa tributação de 9% da contribuição social também vai ser em cima de 6 mil. Já se eu analisasse pelo método PEPS, a minha tributação seria de 15 mil sobre 15% sobre 20 mil. E de 9% para a contribuição social, também sobre os 20 mil. O que eu quero dizer com isso? A maioria, né, as empresas, as grandes empresas, elas são obrigadas a tributar pelo lucro real. Como elas estão obrigadas a tributar pelo lucro real, tem alguém aí quebrando coisas, hein? Como elas são obrigadas a tributar pelo lucro real, elas vão ter que pagar exatamente os 15% de imposto de renda e 9%, na maioria dos casos, de contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê, pessoal? Na tributação, professor, mas as empresas são do simples. Não, essas empresas pequenininhas, tudo bem, tá ok, beleza. Mas na tributação, você vai pagar sobre o lucro. Então, se você pegar isso aqui, né? Ou seja, se você pegar isso aqui e jogar em cima de um lucro menor, significa que você vai pagar menos imposto. Agora, em contrapartida... Mas não faz sentido. Segura, não faz sentido. Mulher. Segura a emoção. Agora, quando você utiliza o método PEPS, que o seu lucro sobe para 20 mil, você vai pagar os mesmos 15,9%. Só que agora você vai pagar em cima de 20 mil. Professor, mas eu tô ganhando mais. Pessoal, é o seguinte, esse valor aqui, né? Esse valor aqui, ele é nominal. Como assim nominal? Como assim? Que, na verdade, independente de qual for o valor que você estiver dando baixa no seu custo da mercadoria vendida, o valor total vai ser sempre o mesmo. O valor total do seu caixa, no caso, que saiu e tudo mais. Isso aqui é o que nós chamamos de valores econômicos, né? E não especificamente de valores financeiros. E no nosso exemplo, nós estamos trabalhando com números pequenos, né? Nós estamos falando de 60 mil. Uma grande empresa não fatura 60 mil. Professor, mas é a gente que escolhe esse tipo de tipo, entre o PEPS e a UEPS. É a gente que escolhe isso ou não? É o governo que... Aí nós vamos chegar na parte. O que eu disse? Eu disse que se não houvesse legislação, e somente neste caso, eu iria escolher esse. Porque pelo que eu estou lhe apresentando... Exatamente. Pelo que eu estou apresentando aos senhores, isto aqui seria, né, uma forma de se pagar menos impostos. Simples assim. Porque nós estamos falando de 20 mil. Mas você transforme isso em 20 milhões, pessoal. Você já imaginou, né?
Você já imaginou o valor que nós estamos, né, trabalhando? 15%, 9% sobre 20 milhões. Ou você pega um lucro, né, de bancos, né, de 1,5 bilhão e jogue esses percentuais em cima, pessoal. E aí você vê, né, grandes empresas, né? Porque, como eu disse, a legislação é focada nas grandes empresas. Por quê? Por causa do volume de recursos, é óbvio, né? Porque o governo vai arrecadar muito mais em cima delas. Então, se você tiver a possibilidade de nominalmente, isso aqui é nominal, pessoal. Porque, gente, o estoque é o mesmo. Ah, eu usei o método PEPS, eu usei a média ponderada, eu usei... O estoque é o mesmo. Você gastou ao todo, no final das contas, o mesmo valor. O que você está utilizando são critérios diferentes para o quê? Para dar baixa nesse valor de aquisição. Mas o valor que você gastou no final das contas é o mesmo. Então, eu vou escolher o EPS. Eu vou escolher o EPS para que a minha contribuição e o meu imposto de renda seja menor. Mas o meu lucro vai continuar sendo o mesmo. Só que eu só vou escolher uma forma de contribuir menos. É isso? Exatamente. Porque o que nós estamos apresentando aqui, aqui, pode pessoal... escolher. Ou pode? Calma, segura a emoção. Nós estamos filosofando aqui por enquanto. O que eu estou apresentando para vocês, pessoal, é que na contabilidade, né, o que a gente já está vendo sobre critérios de rateio, né, dos nossos custos indiretos influenciam na hora que a gente vai chegar no valor do custo indireto. Agora, quando nós estamos aqui fazendo a avaliação, né, do nosso estoque, nós estamos vendo que critérios diferentes vão fazer com que a gente pague impostos diferentes. E, principalmente, percebam que em cada movimento desse, o que vai acontecendo a cada compra, pessoal? O nosso custo unitário aqui, né? Percebam que ele vai o quê? Ele inicia aqui, ó, com R$100, depois a gente compra por 200, 220, né? E vai subindo. Por que que ele vai subindo, pessoal? Ele vai subindo porque nós temos um negócio chamado de quê? Nós temos um negócio chamado de inflação. Então, isso quer dizer que quando eu saía de manhã para ir para a escola para comprar pão e eu levava R$1, eu voltava com mais de 10 pães. Hoje, eu fui do tempo que 10 pão, R$1 comprava 10 pão. Exato. Então, o que acontece? Hoje, você com R$1, você mal sai com pão, você é quase agredido de lá. Por quê, pessoal? Porque existe esse negócio chamado de inflação. E países subdesenvolvidos, e falando também do Brasil, nós somos uma economia inflacionária. Isso quer dizer o quê? É só ver como é que está o preço de tudo agora aqui nessa época nossa de pandemia. Então, percebam que quanto for maior a diferença, né? Ou seja, quanto maior for a inflação, quanto a diferença do primeiro que entrou para o último que entrou, menor será o nosso lucro. Ou seja, toda vez que eu fizesse uso, né, do método UEPS, quanto maior for a nossa inflação, maior será a diferença entre o último, óbvio, né, o último que entrou, e o primeiro. Se você levar em consideração o nosso exemplo, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que o primeiro foi a R$100, tá aqui, né? O primeiro foi a R$100 e o último foi a 230. Pessoal, só aqui no nosso exemplo, nós já estamos falando de mais de 100%. Isso aqui é os efeitos inflacionários. E como nós estamos num país em que a inflação é muito forte, isso faria com que todas as vezes que fosse utilizado o método UEPS, você teria um lucro muito menor. E isso faria com que as empresas pagassem menos impostos também. Ou seja, lucro menor significa menos imposto. Então, o que o governo fez? Proibiu. O método UEPS, ele não é permitido que você faça uso dele em termos fiscais. Assim como
também, se você for observar, a média fixa. Por quê? Salvo algumas exceções, né? Que se você fizer numa periodicidade muito curta, né? De, sei lá, você dá baixa aí a cada 2 dias, a cada, tipo assim. Mas se você for usar ele mesmo a vera, ou seja, você fechar um mês, ou fechar o, sei lá, o semestre, para você querer dar baixa, ele também é proibido. Por quê? Porque nós estamos num país inflacionário. Vivemos uma economia inflacionária e a média fixa também vai ter esse efeito. Porque o preço de um produto no início do mês, ele é diferente do preço no final do mês. No final do mês ele já é maior. Tanto é que a nossa inflação ela é acumulada, o quê? Mensalmente. Nós vamos aí mensurando, né? Medindo. Então, o que você comprou lá, né, no mês passado, ele já não tem mais o mesmo valor no mês seguinte. E aí, você vai impactando, você vai gerando esse efeito inflacionário. Então, a média fixa, salvo algumas exceções, né? Se você fizer ela numa temporalidade muito curta e tal, mas aí não faz sentido, deixou de ser fixa, você já está praticamente na móvel. Mas, em regra geral, ela também é proibida. E aí sim, professor, então eu posso escolher? Sim, você pode escolher entre o PEPS e você pode escolher entre a média móvel. Agora aqui sim, você tem direito de escolha. Aí você vai escolher qual que você vai trabalhar. Em regra geral, pessoal, em regra geral, o mais utilizado é a média. Por quê? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai exatamente diluir as oscilações do mercado. Porque o PEPS, ele não vai diluir, né? Ele vai simplesmente pegar lá o mais antigo e botar para você vender. E vai fazendo isso. Mas ele não vai diluir. O último que você comprou, ele vai estar lá registrado pelo valor atual e, na verdade, dependendo da velocidade, dependendo do giro do seu estoque, sempre quando você for fazer uso, né, daquele estoque, né, o último que entrou, digamos assim, para você vendê-lo, ele já vai estar também com uma inflação até certo ponto elevada. E aí, como esses outros métodos são teoricamente proibidos, nós chegamos para a utilização desses dois. E, na maioria dos casos, as empresas adotam a média móvel. Professor, eu posso adotar qualquer um dos dois? Sim. E qual que eu vou escolher? Então, aí é critério de cada uma empresa de como vai querer trabalhar. Muitos adotam também, obviamente, o PEPS. Você não tem para onde correr, né? Mas a maioria das empresas acabam adotando a média móvel. Professor, e para que eu fico vendo, aprendendo esses outros métodos? Pelo mesmo motivo em que a gente estuda, por exemplo, né, o rateio baseado em atividades, que é o quê? São relatórios gerenciais. Gerencialmente falando, se você quiser fazer, você pode fazer a avaliação tanto pelo EPS, como pela média fixa. E por que eu faria, professor? Bom, aí são questões de administração. Cada um lhe gera uma informação diferente. E aí você, enquanto gestor, é que sabe qual é a necessidade, sabe qual é o caminho que você vai querer estar adotando na hora da execução das suas atividades.